Amor que queima. Como a generosidade de Jesus transforma almas perdidas em heróis da fé. Vivemos em um mundo onde os olhos já não enxergam o essencial. Corações endurecidos, almas secas, mentes entorpecidas pela velocidade de uma existência sem sentido. Nesse cenário sombrio, uma chama brilha com intensidade única, o amor de Jesus. Mas não um amor qualquer. É um amor generoso, incondicional, provocador. Um amor que não apenas consola, mas também desafia. Ele nos empurra à ação. Nos chama a sair da mediocridade e a buscar o que é mais perfeito. Na Bíblia, esse amor se revela em cada página. Em João 15:13 lemos: "Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos." Esse tipo de amor não cabe na compreensão humana comum. Ele rompe as barreiras da lógica, ultrapassa os limites da razão. Ele se entrega, se sacrifica, se derrama. É generoso porque oferece tudo, mesmo sabendo que talvez não receberá nada em troca. E é essa generosidade que transforma. Quem já experimentou verdadeiramente o amor de Jesus sabe que não é possível permanecer o mesmo. Ele inquieta, ele desinstala, ele nos arranca da zona de conforto e nos impulsiona em direção a uma vida de propósito, mesmo que esse propósito exija dor, renúncia ou solidão. Porque quando se ama como Jesus, entende-se que há algo maior do que a própria felicidade, a missão. Paulo, o apóstolo, é um exemplo vivo disso. Antes perseguidor, depois perseguido. Um homem que abandonou tudo por uma causa que não podia ver, mas que sentia com uma clareza sobrenatural. O amor de Cristo o consumia. Em 2 Coríntios 5:14, ele declara: "Pois o amor de Cristo nos constrange." Constrange. Sim, esse é o termo. Porque o amor de Jesus não apenas inspira, mas pressiona, exige, transforma. E talvez seja isso que mais nos assuste, que esse amor não seja um abrigo tranquilo, mas uma tempestade que nos arrasta para mares profundos de compromisso, fé e entrega. Não há espaço para o ego, não há lugar para o orgulho, só resta a submissão. E ainda assim, é nesse abandono de si mesmo que se encontra a verdadeira liberdade. Um paradoxo divino. Quantas pessoas você conhece que, ao encontrar esse amor, largaram tudo para viver por algo maior? Missionários que renunciaram a conforto e segurança. Jovens que se entregaram à castidade. Empresários que passaram a doar tudo o que tinham. São ecos do mesmo amor, um amor que gera grandes ações, porque sua origem é infinita. Mas nem sempre é bonito. O amor de Jesus nos leva a carregar cruzes, a perder amigos, a ser ridicularizados. Nos leva a percorrer desertos, a enfrentar gigantes, a lutar contra nós mesmos. Contudo, cada passo dado nessa jornada é marcado por uma força sobrenatural, uma graça que não falha, uma presença que não abandona. E é aí que começa o mistério mais profundo. Quanto mais doamos por esse amor, mais recebemos. Quanto mais nos entregamos, mais somos preenchidos. Quanto mais morremos para nós mesmos, mais vivos nos tornamos. Jesus disse: "Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrá-la-á." Mateus 16:25. Uma promessa que parece loucura, mas que carrega a chave da verdadeira realização. Aprofundando os dilemas da alma diante do chamado ao amor sacrificial de Jesus. O amor de Jesus é, sem dúvida, a força mais revolucionária que já tocou o coração humano. No entanto, esse amor não chega como uma brisa leve, ele vem como fogo consumidor. E quando esse fogo atinge o íntimo da alma, há apenas duas reações possíveis: fugir ou se render. Aqueles que fogem o fazem por medo. Medo de perder o controle, de abrir mão do ego, de serem transformados. Já os que se rendem,
esses jamais serão os mesmos. Mas por que tememos tanto esse amor? Porque ele é exigente. Ele nos mostra sem anestesia o quanto somos imperfeitos, frágeis e mesquinhos. Ele nos coloca diante de um espelho onde vemos a verdade nua de quem somos. E mais, ele nos chama a ser melhores, a transcender o humano e tocar o divino. Esse chamado constante ao que é mais perfeito, como você tão bem afirmou, não é um convite qualquer. É uma convocação de guerra, uma batalha contra a mediocridade, a apatia e o conformismo espiritual. E essa guerra não é travada fora de nós, mas dentro. A luta mais feroz acontece no coração humano. É ali que o amor generoso de Jesus trava uma batalha contra o orgulho, a vaidade, a incredulidade. E, ironicamente, é justamente nesse confronto que descobrimos o verdadeiro sentido da vida, pois não há nada mais nobre do que lutar para se tornar aquilo que Deus sonhou para nós. Nos evangelhos, Jesus não fez promessas fáceis. Ele nunca disse que seria simples ou confortável segui-lo. Pelo contrário, ele advertiu que seria necessário carregar a própria cruz, renunciar a tudo e enfrentar rejeições. E mesmo assim, multidões o seguiram. Por quê? Porque ao ouvirem sua voz, algo dentro delas despertava. Um chamado ancestral, um eco da eternidade. Algo que dizia: você nasceu para mais. E esse mais não se trata de status, dinheiro ou fama. É algo mais elevado, mais puro. É a perfeição moral e espiritual que só o amor pode produzir. Jesus não quer apenas transformar nossa conduta, ele quer refazer nosso ser. E isso requer um processo profundo, quase cirúrgico. Um processo de lapidação, onde tudo que é fútil e vazio é retirado para que o ouro verdadeiro da alma brilhe. Quantos mártires, ao longo da história, entregaram suas vidas por esse amor? Quantos santos e santas enfrentaram cárceres, fogueiras e perseguições sem negar a fé? Eles não eram loucos nem fanáticos. Eram homens e mulheres comuns que haviam sido tocados por algo extraordinário. Algo que dava sentido à dor, propósito ao sofrimento e paz em meio ao caos. Esse algo era e é o amor de Cristo. E talvez você que assiste agora sinta um vazio inexplicável no peito, um incômodo que as distrações do mundo não conseguem apagar. Talvez já tenha tentado de tudo: relacionamentos, dinheiro, vícios, fama. Mas o buraco continua lá. Isso acontece porque o ser humano foi feito para o infinito e só o infinito pode preenchê-lo. Como disse Santo Agostinho: fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti. O amor de Jesus não é um sentimento passageiro. Ele é uma decisão eterna de Deus por nós. Uma decisão que se atualiza todos os dias, em cada batida do nosso coração. E se você sente que ainda não viveu nada grande, nada realmente significativo, talvez seja porque ainda não se entregou completamente a esse amor. Talvez ainda esteja tentando controlar a própria vida com mãos humanas, quando, na verdade, ela só faz sentido quando é colocada nas mãos divinas. Não estamos falando aqui de religião ou de práticas externas. Estamos falando de uma transformação interior, de um novo nascimento, de um amor que nos ensina a amar, mesmo quando não somos amados, de uma generosidade que se manifesta em gestos simples mas poderosos, um perdão concedido, uma ajuda anônima, um silêncio que consola. É nessa prática constante do amor que nos aproximamos da perfeição de Cristo. Sim, o amor de Jesus excita nossa alma ao que é mais perfeito. E essa excitação não é emocional, mas espiritual. É um fogo que arde, que consome, que purifica. E quanto mais nos deixamos envolver por esse fogo, mais entendemos que não estamos aqui para apenas existir. Estamos aqui para impactar, para amar, para nos doar. Porque no fim, só o amor permanece.
Mergulharemos nas histórias bíblicas de personagens transformados pelo amor generoso de Jesus, mostrando como ele sempre os empurrou para além dos seus limites humanos. O amor generoso de Jesus não é uma teoria abstrata. Ele se manifesta com poder nas páginas da Bíblia, em histórias reais de homens e mulheres comuns que foram transformados por esse amor e levados a realizar feitos que jamais imaginaram. Cada encontro com Cristo era um divisor de águas, uma linha invisível entre a antiga vida e uma nova existência guiada por um propósito maior. E essa transformação não vinha sem dor, sem perda, sem crise, mas era exatamente nesses momentos de ruptura que nascia a fé verdadeira. Tomemos como exemplo Pedro, um simples pescador, impulsivo, inconstante, rude. Alguém que, aos olhos humanos, jamais teria a capacidade de liderar algo grandioso. No entanto, foi exatamente esse homem que Jesus escolheu para ser a pedra sobre a qual edificaria sua igreja. Por quê? Porque Jesus via além das falhas. Ele via o potencial escondido por trás da insegurança. Ele sabia que o amor, quando recebido em plenitude, pode tornar um covarde em um corajoso. E foi o que aconteceu. Mesmo após negar Jesus 3 vezes, Pedro recebeu dele um olhar que não o condenava, mas o restaurava. A partir daquele instante, ele nunca mais foi o mesmo. Tornou-se um pregador destemido, um líder espiritual e, mais tarde, um mártir da fé. Outro exemplo impressionante é Maria Madalena, marcada pelo passado, rejeitada pela sociedade, considerada impura. Mas quando encontrou Jesus, encontrou também o amor que cura, que redime, que reinventa. Foi ela uma das primeiras testemunhas da ressurreição. Ela, que antes era ignorada, tornou-se portadora da notícia mais importante da história da humanidade. O amor de Jesus não apenas a perdoou, ele a restaurou por completo e a incumbiu de uma missão grandiosa. Zaqueu, o cobrador de impostos corrupto, também experimentou essa virada radical. Subiu em uma árvore para ver Jesus passar, talvez apenas por curiosidade. Mas bastou um olhar do Mestre para tudo mudar. Jesus entrou em sua casa e, mais do que isso, entrou em seu coração. A transformação foi imediata. Zaqueu prometeu restituir tudo o que havia roubado e ainda dar metade de seus bens aos pobres. Isso não foi imposição de uma lei, mas fruto de um amor generoso que invadiu sua alma. O amor de Jesus sempre nos leva à ação. Sempre nos impulsiona para algo maior, mais justo, mais puro. E como não falar de Paulo, o perseguidor da igreja, temido por todos, caiu do cavalo literalmente e figurativamente ao encontrar o Cristo ressuscitado. Aquele encontro foi tão profundo, tão avassalador, que mudou completamente sua rota, de perseguidor a perseguido, de executor a evangelizador. E tudo isso porque foi tocado por um amor que não condena, mas transforma. Paulo não apenas pregou esse amor, ele o viveu até as últimas consequências. Sofreu naufrágios, apedrejamentos, prisões, e ainda assim continuava dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. A força desses testemunhos nos mostra uma verdade indiscutível. Ninguém encontra Jesus e permanece igual. Seu amor não permite neutralidade. Ele nos obriga a decidir. Ou nos rendemos completamente ou viramos as costas. E a decisão de seguir esse amor traz um preço, sim, mas um preço infinitamente menor do que a recompensa. Pois, como escreveu Paulo, as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8:18. O que essas histórias têm em comum? Todas começam com um encontro, um olhar, uma palavra, uma presença, e todas resultam em uma missão. Porque o amor de Jesus não é estático, ele nos move, ele nos envia, ele nos molda até que sejamos instrumentos vivos de sua vontade.
Não se trata apenas de ser salvo. Trata-se de se tornar um salvador de outros, um elo na corrente de misericórdia que se estende através dos séculos. Talvez você se veja em alguma dessas histórias. Talvez se sinta pequeno, indigno, perdido, imperfeito. E é exatamente aí que o amor de Jesus quer te alcançar. Não quando estiver pronto, mas agora, exatamente como está. Pois Ele não espera a perfeição para amar. Ele ama para aperfeiçoar. Esse é o mistério. A perfeição a que somos chamados não é alcançada pelo esforço humano, mas pela rendição ao amor divino. Nos próximos blocos, exploraremos como esse amor generoso continua ativo hoje, nos corações que se abrem, nas mãos que ajudam, nas vozes que anunciam. Porque o amor de Jesus não é passado. Ele é presente, Ele é eterno, Ele é transformador. Vamos trazer para os dias atuais exemplos reais de transformação inspirados pelo amor de Jesus e mostrar como Ele continua a excitar almas ao que é mais perfeito. Séculos se passaram desde que Jesus caminhou entre nós, mas o impacto do seu amor continua ecoando nos corações que se abrem à sua generosidade. O amor de Jesus não é uma lembrança distante, é uma realidade viva, pulsante, que se manifesta diariamente em histórias de superação, entrega, renúncia e fé inabalável. Histórias que não ocupam capas de jornais, mas que ressoam no céu como verdadeiros atos de heroísmo espiritual. Em bairros esquecidos, nos cantos mais obscuros da sociedade, existem pessoas que vivem movidas exclusivamente pelo amor de Cristo. Missionários que largaram tudo, carreira, família, estabilidade, para ir ao encontro dos marginalizados. Médicos voluntários que atendem em zonas de guerra. Jovens que recusam os prazeres fáceis da vida moderna para se consagrarem à oração, à caridade, ao serviço. Essas pessoas não agem por glória, por aplausos, nem por recompensa terrena. Elas são inflamadas por um amor que transcende as necessidades imediatas. São conduzidas por um impulso interior que não cessa de dizer: dá-me mais, vai além, não te acomodes. Um dos testemunhos mais comoventes dos nossos tempos é o de um homem chamado David, ex-traficante em uma favela do Rio de Janeiro. Davi conheceu a violência, a ganância, o vício, mas também conheceu o vazio que nenhuma droga preenche. Certa noite, à beira de um surto, entrou por acaso em uma pequena igreja. Não buscava fé, buscava apenas silêncio. Mas encontrou algo muito maior. Encontrou o amor de Jesus. Não foi um culto espetacular, não houve milagres visíveis. Apenas um pregador simples que repetia: Deus te ama mesmo quando você se odeia. Aquela frase destruiu seus muros internos. Chorou, se ajoelhou e decidiu mudar. Hoje, David é pastor e lidera um projeto de resgate de jovens envolvidos no tráfico, porque quem foi salvo pelo amor quer salvar. Casos como esse se repetem aos milhares. Em prisões, hospitais, comunidades de recuperação, as sementes do amor de Cristo florescem em terrenos inesperados. Mulheres que sofreram abuso e hoje acolhem outras vítimas. Ex-dependentes químicos que se tornam evangelizadores. Viúvas que fazem da dor um combustível para servir. Todos eles têm uma coisa em comum. Experimentaram um amor tão generoso que não podiam mais viver para si mesmos. Sentiram-se impelidos a doar, a servir, a amar como foram amados. Esse é o maior milagre do amor de Jesus. Ele cria novos seres humanos, não apenas externamente, mas nas estruturas mais profundas da alma. Ele reconstrói aquilo que parecia irremediavelmente quebrado. Ele devolve a esperança aos desesperançados. Ele sopra vida onde só havia morte. E faz isso não por obrigação, mas por uma generosidade que não conhece limites. Mas há um detalhe importante. Esse amor não força ninguém.
Ele respeita o livre-arbítrio, ele bate a porta, mas não arromba. Ele convida, mas não impõe. É preciso acolhê-lo, é preciso abrir-se e, sobretudo, é preciso coragem para deixar-se transformar. Porque amar como Jesus é se lançar no desconhecido, é perdoar o imperdoável, servir sem reconhecimento, seguir sem garantias. É viver em constante estado de entrega. Talvez nesse momento você esteja se perguntando: mas e eu? O que posso fazer? Como posso amar assim? A resposta é simples, embora desafiadora. Comece onde está, com o que tem. Ame os que estão ao seu redor. Perdoe aquela pessoa que te feriu. Doe seu tempo a quem precisa. Respeite, ouça, acolha. Cada pequeno ato, quando feito com amor verdadeiro, se torna um reflexo da perfeição divina. Lembre-se, Jesus multiplicou pães, mas pediu que alguém oferecesse os 5 pães e 2 peixes. Ele curou doentes, mas valorizou a fé de quem se aproximava. Ele ressuscitou mortos, mas sempre em resposta a um gesto de amor ou confiança. O milagre começa com a nossa entrega, e essa entrega só é possível quando somos inflamados pelo amor generoso que Ele nos oferece. O mundo precisa desesperadamente desse amor. Um amor que não julga, mas cura, que não acusa, mas liberta, que não condena, mas transforma. E você pode ser o canal por onde esse amor flui. Basta se permitir, basta dizer sim. Vamos aprofundar a jornada espiritual de quem decide viver pelo amor de Jesus, abordando as crises, as renúncias e a glória de viver em função de algo eterno. Dizer sim ao amor generoso de Jesus é como atravessar um portal sem volta. Uma vez que esse amor toca profundamente a alma, algo se rompe dentro de nós. Uma barreira invisível, uma couraça que durante anos nos manteve cativos do medo, do egoísmo e da superficialidade. A partir desse momento, inicia-se uma jornada espiritual que não é linear, nem sempre luminosa, mas é sem dúvida a mais autêntica e necessária experiência que um ser humano pode viver. Ao aceitar esse amor, começamos a enxergar o mundo com novos olhos. O que antes parecia essencial, fama, poder, riqueza, aprovação, torna-se pequeno, quase irrelevante. E aquilo que era invisível aos olhos, a dor do outro, a sede de justiça, o valor da verdade, ganha uma dimensão imensurável. Mas essa nova visão traz consigo uma angústia existencial. Percebemos que há muito a fazer, muito a curar, muito a transformar. E então, o amor nos impulsiona à ação. Mas não uma ação desesperada e sem direção. É uma missão clara, movida por propósito e fé. Contudo, essa jornada exige renúncia. Renúncia de si mesmo, do direito de ser egoísta, da facilidade de seguir a multidão, da segurança das rotinas estéreis. É aqui que muitos desistem. Porque viver pelo amor de Jesus significa nadar contra a corrente, desafiar os padrões do mundo, ser incompreendido, muitas vezes rejeitado. O próprio Cristo advertiu: se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. João 15:18. Mas nesse confronto com o mundo e com nós mesmos, algo grandioso acontece. A alma começa a amadurecer. A dor se transforma em aprendizado, o silêncio vira oração, a solidão se torna comunhão com Deus. As quedas já não geram vergonha, mas motivação para recomeçar com mais humildade. Cada passo dado, por mais difícil que seja, fortalece o espírito e purifica o coração. A cruz, que parecia um fardo, revela-se um trono. O deserto se transforma em templo, a lágrima em bênção. E é nesse processo que nos aproximamos daquilo que Jesus chamava de perfeição. Não a perfeição fria e inalcançável dos moralistas, mas a perfeição do amor. Um amor que se entrega mesmo quando não é compreendido, que serve mesmo quando não é valorizado,
que acredita, que espera, que persevera. Essa perfeição só é possível quando deixamos de viver por nós mesmos e começamos a viver nele, com ele e por ele. Muitos santos e mártires vivenciaram isso de maneira radical. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: "No coração da igreja, minha mãe, serei o amor." Não escolheu ser líder, missionária ou doutora. Escolheu ser amor, porque entendeu que o amor é a essência de tudo. Madre Teresa de Calcutá, ao abraçar os mais miseráveis da terra, repetia: "Não somos chamados a fazer grandes coisas, mas pequenas coisas com grande amor." E São Francisco de Assis, ao renunciar à riqueza de sua família, descobriu a liberdade de ser pobre com Cristo. Todos eles foram inflamados pelo mesmo amor generoso que hoje ainda chama por mim e por você. Mas não se engane, haverá momentos de escuridão, momentos em que você duvidará, em que o silêncio de Deus parecerá um abandono, em que as dores parecerão injustas. Nesses momentos, lembre-se do próprio Cristo no Getsêmani. Ele também teve medo, ele também suou sangue, mas escolheu confiar, e essa confiança o conduziu à ressurreição. Essa é a dinâmica da fé: cruz e glória, morte e ressurreição, entrega e recompensa. Quem vive pelo amor de Jesus nunca está só. O Espírito Santo guia, consola, fortalece, a palavra ilumina, a comunidade sustenta e, acima de tudo, o próprio Jesus caminha ao nosso lado. Ele não é um líder distante, mas um amigo presente. Ele não nos observa de longe, ele nos carrega no colo, e é isso que torna tudo suportável. Mesmo nos dias mais difíceis, há uma paz que excede todo entendimento, uma certeza silenciosa de que tudo vale a pena, porque nada é em vão quando feito por amor. E então você começa a compreender o que significa viver por algo eterno. As lutas do dia a dia já não te paralisam. As ofensas não te afetam tanto. As perdas não te destroem, porque seu coração está ancorado em algo imutável. O amor de Jesus se torna sua base, seu alicerce, seu destino. E você descobre que o maior milagre não é ter uma vida perfeita, mas ter uma vida que ama perfeitamente. Vamos encerrar com uma conclusão poderosa, uma reflexão profunda e um convite emocionante para que o espectador entregue sua vida ao amor generoso de Jesus. Chegamos ao final desta jornada. Mas, na verdade, este não é um fim, é um começo. Porque agora, depois de tudo que foi dito, uma pergunta permanece: o que você vai fazer com esse amor? O amor generoso de Jesus não é um conceito para admirar à distância. Ele é um convite para a transformação mais profunda que um ser humano pode experimentar. E esse convite é pessoal, é para você. Sim, para você que assiste este vídeo, talvez com o coração inquieto, talvez buscando respostas que o mundo não pode oferecer. Ao longo desta reflexão, vimos como o amor de Jesus nos excita ao que é mais perfeito. Não se trata de uma perfeição superficial ou artificial, mas de uma perfeição interior, espiritual, forjada no fogo da entrega, da fé e da ação. Esse amor é exigente, sim, mas também é infinitamente recompensador. Ele não promete caminhos fáceis, mas garante uma companhia fiel em cada passo. Ele não tira a dor, mas dá sentido a ela. Ele não evita a cruz, mas transforma a cruz em ressurreição. E o que é mais belo, esse amor não depende de quem você foi, do que você fez ou de quantas vezes caiu. O amor de Jesus é escandalosamente gratuito. Ele te ama exatamente agora, neste instante, com tudo que você carrega, feridas, culpas, medos, fracassos. E mais do que te amar, Ele quer te transformar, quer te enviar, quer fazer de você um reflexo vivo do amor dele para o mundo. Imagine o que aconteceria se você aceitasse esse chamado.
se você decidisse hoje viver por esse amor. Imagine a revolução silenciosa que começaria dentro do seu peito. Imagine as palavras que você deixaria de dizer, as ações que você passaria a tomar, as vidas que você poderia tocar. O mundo precisa de mais almas inflamadas por esse amor. Precisa de homens e mulheres que não se conformam com a mediocridade, que buscam o mais perfeito, que ousam amar quando é mais fácil odiar. A história mostra que os grandes movimentos de transformação começaram com pessoas comuns que disseram sim a um amor extraordinário. Não se trata de ter conhecimento, status ou influência. Trata-se de disposição, de fé, de coragem. Porque quem ama como Jesus ama transforma o lugar onde está. Transforma sua família, seus amigos, sua comunidade. E aos poucos, transforma o mundo. Não espere estar preparado para começar. Jesus não chama os capacitados, ele capacita os chamados. Ele pega o barro imperfeito e o molda em algo sublime. Mas para isso, você precisa se entregar, precisa deixar o controle, baixar as armas, abrir o coração e dizer: Jesus, eu quero te amar como tu me amas, usa a minha vida. Essa simples oração pode mudar tudo. E então sim, você experimentará o que significa viver por algo eterno. Sua vida ganhará um novo sentido. Cada ato, cada palavra, cada silêncio se tornará semente de eternidade. E mesmo quando as tempestades vierem, e elas virão, você estará firme, porque estará enraizado no único amor que não passa. No fim das contas, essa é a grande moral da história. A vida só vale a pena quando é vivida por amor. Um amor que se doa, que serve, que morre e renasce. O amor de Jesus. A perfeição que ele nos propõe não é inalcançável. Ela está ao alcance de todo o coração que decide amar como ele amou. E isso muda tudo, muda o mundo, muda você. Então, a escolha está diante de você. Você pode continuar vivendo como sempre viveu, ou pode se lançar nessa aventura transformadora. Pode ignorar esse chamado, ou pode abraçá-lo com toda a sua alma. Mas saiba de uma coisa: o amor de Jesus está esperando. Paciente, intenso, generoso, e quando você disser sim, estará iniciando a maior e mais bela jornada da sua existência. Porque quem ama como Jesus nunca mais vive para si. Vive para amar, vive para salvar, vive para ser luz. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.